Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui, ó, hoje do lado de uma pilha de caixa de abelha, gente. E eu vou falar hoje, gente, sobre o que nós precisamos saber para iniciar na apicultura. Bom, antes de eu dar continuidade, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou iniciando esse canal agora, tá? Dedicado aqui à apicultura. Estou iniciando na apicultura agora. E por isso que eu vou falar, né, o que nós precisamos para iniciar na apicultura. Não porque eu sei e vou ensinar para ninguém. E sim porque eu fui buscar conhecimento suficiente para eu iniciar. Então aqueles conhecimentos que eu fui buscar para iniciar e estou iniciando, e graças a Deus está dando certo, né, já está encaminhado, eu estou fazendo e está tendo sucesso o que eu estou fazendo, da forma que eu estou, então, quer dizer, os conhecimentos que eu fui buscar, eles foram, né, necessários. Né? As coisas que eu sei que é preciso para iniciar, eu posso também, então, passar para mais adiante, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Osiel, eu não sou apicultor, como eu acabei de falar, estou iniciando agora, tá? Eu sou, na verdade, vivo da roça e da pecuária, e muito mais da pecuária, tá? Então, eu tenho um canal, na verdade, no YouTube aqui, para quem está chegando e não sabe aqui do nosso, né, não me conhece aqui ainda. A maioria aqui do canal que segue nós aqui já conhece, já está vindo do outro canal, que é o canal Vida na Roça Oficial. Tá? Mas para os que não conhecem, então fiquem sabendo que tinha outro canal e fiz isso aqui exclusivo agora para apicultura. Tá? Então, o que nós precisamos saber para poder iniciar na apicultura? Antes de eu continuar, já falando aqui para os nossos companheiros, tá aqui, gente, ó. Hoje chegou 10 caixas. Aqui eu estou com 1, 2, 4, 5, 6 caixas. Para nós pegar mais, tá? Resgatar mais abelha ou capturar, da forma que nós quiser falar aí, ou da forma que você quiser fazer. Existe captura e existe resgate. Tem gente que na verdade fala a mesma coisa e confunde tudo. Aí nós não sabemos exatamente o que é captura e o que é resgate, se tem diferença das duas coisas. Mas enfim, acabou de chegar aqui e estou desembalando, vou começar a fazer algumas montagens aqui, passar uns arames, umas coisas, para mim já ir capturar uma abelha agora, tá? Nós vamos resgatar, na verdade, eu chamo de resgatar. Quando é nós ir lá tirar de um toco, de um oco de pau, de uma árvore, de qualquer lugar, né? Bom, mas aí, beleza. Zé, então o que nós precisamos saber para iniciar na apicultura? Gente, a primeira coisa que eu fiz para poder entrar aqui para essa atividade é o quê? É buscar conhecimento, tá? Teórico. Buscar conhecimento teórico, informação. Estudar o máximo possível, consumir bastante conteúdo de apicultura, tá? Relacionado à apicultura. Temos que saber muita, e é muita coisa, tá, gente? Muita coisa. Tudo o que? Teoria. A prática você vai buscar depois, tá? É agora, ó, que nós vamos buscar a prática, tá? Então, depois que nós inicia, para você entender, não é já querendo produtividade, não. Agora é que nós vamos botar em prática aquilo que nós estudamos, né? Inclusive, quando nós entramos, nós não tem que pensar em lucratividade nenhuma, tá? Tem que pensar em simplesmente praticar aquilo que nós estudamos. Mas, primeiro, né, você tem que entender o quê? Na teoria, vamos dizer, o mundo das abelhas, gente. Nós temos que compreender e saber como que elas como que funciona, como que ela cresce, como que evolui, o que tem, o que ela se alimenta, o que ela come, né? Como que ela produz o mel, da onde que vem o mel, da onde que vem o pólen, o que é o pólen, o que é o néctar. Então, tudo isso nós temos que saber, tá? Não adianta tu entrar na apicultura sem ter informação nenhuma, simplesmente sabendo o que é abelha. Então, nós temos que saber que ela tem toda a colmeia, né? Tem uma rainha, tá? Somente uma rainha que comanda ali. Na verdade, existem 3 tipos de abelhas, né? Dentro daquela colmeia, que é a rainha, as operárias, que é o grupo de abelhas que trabalha, e o terceiro tipo de abelha que tem ali, que é o zangão, tá? Então, nós temos que saber que uma colmeia é composta disso. Zangão, rainha e operárias, tá? E qual que é a função de cada uma. Tudo isso nós temos que saber, tá, gente? Eu não vou aqui explicar detalhes de cada coisa, porque senão o vídeo nunca mais acabaria. Então nós temos que ter essas informações. A partir daí, aprender, tá? Nós vamos estudar para saber identificar se tem mesmo a rainha lá dentro, se tem lá dentro o zangão, e se tem as operárias, a quantidade de operária que deve ter dentro de uma colmeia para poder trabalhar e produzir mel, porque quando a gente entra na apicultura, a primeira coisa que nós pensamos é no mel, né? Cadê o mel? Cadê o mel? E onde é que tem o mel? E quando é que nós vamos produzir o mel? Aí nós temos que saber identificar cada situação, né? Se tem, se não tem, o que fazer? Se não tem uma rainha, o que nós temos que fazer? E zangão demais é muito bom, qual que é a função da rainha, por exemplo? Qual que é a função do zangão? Qual que é a função das operárias?
operária, elas têm várias funções, gente. Eu não vou passar aqui detalhes agora, tá? Mas tem desde uma faxineira, né? Nós temos que entender que tem desde uma faxineira a uma guardiã, vigia, tá? A engenheira, que é a que constrói, que desenha ali os favos, tá? Onde vai colocar o mel. Tem as campeiras, que é as que vão para o campo buscar as coisas. Então, quer dizer, você tem que ter todas essas informações. Por quê? Porque com essas informações você consegue saber, né, se o teu enxame está evoluindo, se não está evoluindo, o porquê. Você vai conseguir entender. Não, peraí, talvez não tenha as operárias, as campeiras para ir trabalhar. Talvez não tenha, então, aqui as engenheiras. Talvez não tenha. Ou, quando que elas se tornam campeira para ir trabalhar? Quando elas nascem? Não, quando elas nascem elas têm uma função, depois passa para outra, passa para outra. Então leva-se um determinado espaço de tempo até chegar o dia delas começar a trabalhar. Então às vezes você está com muita pressa. Você vê lá uma quantidade de abelha, né? Capturou, trouxe para cá, e daí a pouco vê uma quantidade de abelha, mas acha que elas não estão trabalhando, não estão produzindo. Não estão produzindo porque não tem, não está todo mundo exercendo a função. Então nós temos que ter bastante, o que eu estou falando, informação. Primeiro teoria, depois na prática. Você vai trabalhando e vendo, tá? Temos que saber outra coisa, tá? Que exige, tá, muita dedicação. Exige muita dedicação. Tem gente que acha que não é muito simples, porque é só botar dentro da caixa e botar lá na natureza e deixar para lá. Não, não é, tá? Se você só pega e deixa na caixa e bota para lá, pode ser que uma caixa já venha bonitinho, certinho e ela vai progredir, tá? No meio de 10 caixas, por exemplo, talvez as outras não vai progredir. E você não vai entender o porquê, vai achar que isso não dá certo. Não, é você que está deixando a desejar. Então você tem que estar ali em cima, tá? Dedicação o tempo todo, olhando, examinando. Enfim, é bem trabalhoso, tá? Principalmente para um iniciante que ele não consegue identificar todas as falhas, né? Os pontos onde ele tem que corrigir e ele vai deixando passar para trás. E outra coisa que nós temos que saber também, tá, gente? Apicultura não é muito barato os materiais, tá? Então, quando você vai entrar na apicultura, você já tem que pensar, peraí, como que eu vou fazer? Aonde eu vou encontrar os materiais? Porque quando eu fui iniciar mesmo, por exemplo, eu estava meio com pressa. Quando eu decidi, assim, vou fazer, quando eu comecei a achar a oportunidade das abelhas, né, bem mais próximo, eu falei, eu preciso entrar agora. Então, já fui lá e arrumei uma caixa, tá? Comprei uma caixa, na verdade, tá? Modelo, vamos dizer, e pedi para uma pessoa fabricar. Fabrica aqui para mim 5 caixas rapidinho para mim, com pressa ali, que eu já queria pegar, tinha umas 5 abelhas para pegar. Tá? Foi a primeira remessa minha aí, já tá tudo lá em cima. Aí fabriquei as caixas. Saiu para mim, tá? Não é que o material, o trabalho ficou caro, o trabalho do homem é caro, tá? Do serralheiro, marceneiro, né? Não é caro, mas para mim que estava entrando, eu paguei R$300 em cada caixa, as primeiras 5 caixas, tá? 5 caixas, 3 vezes 5, que foi R$1.500. Então, quer dizer, imagina toda vez que você for pegar uma abelha, R$300. Vai pegar outra abelha mais R$300. Aí não é só isso, tá? Aí vem os R$300 da caixa, ela vem completa com a melgueira, né? Por 300 contos, no caso. Aí depois vem a roupa, o macacão, começa a ficar tudo caro, tá? O macacão é de 150, 200, tá aqui, ó, os macacão aqui, ó. Todo equipamento começa a ficar caro. Então nós temos que saber disso. Vou entrar na apicultura. Mas tem coisas que são essenciais, nós temos que comprar. Tem coisas que nós nem precisamos, tá? Mas a caixa é essencial, nós precisamos. O macacão não tem jeito, nós tem que ter, tá? A luva nós tem que ter. Agora já aqueles negócios de pegadorzinho, aqueles ganchinhos, nós inicia sem ele. Depois nós pode comprar, tá? Para deixar tudo bonitinho, trabalhar com mais conforto e, enfim, mais segurança para tudo, tá? Então você tem que iniciar. Se você não iniciou, tá, de repente quer iniciar, você tem que lembrar. Peraí, vamos procurar então logo o jeito mais fácil de produzir as caixas de forma mais barata. Então eu venho tentando, né? Agora, por exemplo, essa segunda remessa eu já comprei em outro local, já tentando baratear os custos. Comprei na internet, chegou aqui para mim. Mercado Livre, tá, gente? Quem quiser, depois procura no Mercado Livre, tem vários vendedores de caixa. Procura a informação sobre o vendedor para saber se ele tem a credibilidade ou não, se as caixas dele são boas ou não. Essa daqui mesmo, por exemplo, eu comprei. E é o seguinte, chegou aqui, tudo bem, tudo ok. Boas caixas, tá? Não é ruim. Mas já tem algumas que vêm com um pequeno defeitinho aqui, ó. Coisinha pouca, tá? Uma madeirinha, né? Um nozinho. Isso aqui, pra mim, não influencia em nada. De um lado, né? Não tá do outro, não tá, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o fundo. Aqui é uma tampa. E aqui é os quadros, tá? Caso você mesmo queira fazer suas próprias caixas, sim, talvez vai sair muito mais em conta, tá? Mas se for fazer, você tem que lembrar que caixa tem padrão, tá? Não tem tipo de madeira. Você pode fazer com a madeira que você quiser. Até com madeirite, com isopor, o que você quiser. Porém, tem que lembrar o quê? Padrão, cara.
todas as caixas tem que sair num padrão só, tá? Os quadros todos é num padrão só, porque dessa caixa que tá aqui no chão, eu posso transferir para cá, né, todos os quadros. No dia que tiver lá, eu vou fazer um manejo, né, uma inversão de caixa, uma união de enxame, uma desvisão de enxame. Então eu pego os quadros de um e boto na outra, pego de outro, boto na outra. A tampa tanto faz a daquela nessa como a dessa naquela. Então ela tem que ter 100% de medidas, tá? 100%. Meio centímetro que você desviar de uma caixa para outra vai dar complicação na hora de fazer o teu manejo. Então essas coisas você tem que lembrar. Ah, vou fazer uma caixa aqui rapidinho, né? 5 caixas, por exemplo, eu estou iniciando, fazer minhas 5 caixas do jeito que eu quiser. A partir do momento que tu fizer 5 caixas de qualquer jeito, sem os padrão, o padrão é Langstroth, ou Langstroth, ou Langstroth, né? Langstroth, enfim, é uma palavra em inglês, né? Que nós em português sempre pronuncia um pouco diferente, tá? Então, você tem que lembrar dos padrão. Faça nos padrão, porque no dia que você tiver que manusear de uma caixa para outra, você já não vai ter problema com a tua, tá? Padrão não é modelo, tá, gente? Aqui tu vai ver, ó, tampa, fundo solto, é separado, tampa separada. Tampa, logicamente, tem que estar sempre separada, mas fundo pode ser diretamente na caixa. A única coisa que você tem que pegar é medidas por dentro, tá? Então, na verdade, gente, são muitas informações, tá? Muitas e muitas informações que você tem que ter para poder iniciar na apicultura. Uma das coisas também importante, logo no início ali você tem que entender. Peraí, eu vou criar abelha aonde? Eu vou fazer todos os vídeos, tá, gente? Depois, né? O que nós temos que ir observando, tá? Quando eu fui iniciar, por exemplo, falei, peraí, eu vou iniciar abelha onde? Qualquer lugar nós podemos iniciar? Não, nós só podemos iniciar no lugar onde tiver vegetação que dê flores para elas produzirem. Ou depois nós podemos, na verdade, criar, né? Fazer uma plantação de árvores floríficas, que dê flor, né? Para elas tirar o néctar, tirar o pólen, tirar o própolis, enfim, resina da madeira aí, né? Mas você tem que olhar, tem que saber, buscar informação. Quantos de vegetação eu tenho que ter para quantidade de caixa de colmeia, de abelhas. Eu, por exemplo, aqui na minha propriedade, eu não fiz nenhum tipo de mapeamento assim mais a fundo, mas eu acredito que de 5 caixas, pelo menos de 5 a 10, tá? Eu acredito que 5 talvez supere, dê para aguentar. Talvez 10 seja muito, mas eu estou calculando de 5, entre 5 e 10 no máximo. Quero estar com 50 caixas até o mês de junho, julho, enfim, daí para... A partir de agora, por exemplo, eu estou com 6, tem 10 para mim já capturar. 6 não, eu estou com 7 porque eu tenho outra propriedade, na verdade. A minha ideia é essa, botar 5 aqui, tá, gente? Eu quero 50 por quê? Porque 5 até 10 eu deixo aqui, talvez 10, e mais 5 na outra propriedade, ou 10, mais 5 ou 10 na outra propriedade, vai de acordo com, é feito um mapeamento, para saber, né? Em 1 hectare, por exemplo, de vegetação que tenha muita flor, tá? Precisa se ver ali o que é que tem nessa vegetação. Acho que dá para criar até 5 caixas de abelhas, 5 colmeias, né? 5 enxames, pode dizer assim, instalar. Mas tudo isso é na teoria que eu estou falando, né? Quando vai para a prática é diferente, né? Então eu primeiro aqui eu vou fazer o teste com 5, né? Esse ano não vai produzir. Quando eu cheguei aqui, comecei, já estava sempre meio animado. E cadê o mel? Cadê o mel? Outra coisa também, ó. Quando é que nós vamos botar a melgueira aqui em cima para começar a produzir o mel? Então essas coisas nós temos que ir buscando informação, porque às vezes você fica muito achando acelerado, querendo que ela já faça o mel. Meu, se ela não tiver no tempo certo de subir para a melgueira, aí não, Zé, bota cera, né? Bota cera violada lá em cima, que aí ela vai subir ligeiro e fazer o mel lá em cima. Ela só vai subir na época certa, gente. Se não for na época dela subir, ela não vai, tá? Então, são dezenas, centenas de informações que nós temos que ter para começar na apicultura, tá? Sendo que, para iniciar, é aquela informaçãozinha básica. Muito conhecimento sobre o mundozinho das abelhas. Como que ela funciona, o que é rainha, o que é zangão, o que é operária, tal. Aí você inicia. Aí na prática tu vai mexendo todos os dias, tu vai entendendo realmente como que funciona e buscando mais informação. Não para, tá? Não para. Você tem que ir o dia inteiro buscando informações, que sempre vai ter coisas novas e que você às vezes está deixando a desejar. Gente, então nós vamos parando por aqui. Eu vou cuidar aqui, eu tenho que passar uns arames para mim já ir fazer uma captura de umas abelhas ali. Então, agradeço a todos vocês que estão acompanhando o canal Vida de Apicultor. Gostando do vídeo, deixa um joinha aí para nós, inscreve-se, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e um abraço a todos e até o próximo.